tem uma outra pergunta. Nesse novo ciclo da economia solidária, como garantir esses princípios dentro de uma prática coerente? Vivenciamos as distorções na vivência de heterogestão, enfraquecendo o cerne do movimento da economia solidária. Olha, todo ambiente da vida, todo espaço da sociedade, nós temos as contradições. A economia solidária não é um espaço que não tenha as contradições, né? Uhum. Vai ter. Então, você vai ter... vamos pegar as cooperativas, por exemplo. No Brasil, a última vez que eu vi, a gente tinha 24 mil cooperativas. Essas cooperativas que são de economia solidária, talvez 10% delas, que são efetivamente aquelas que consideram os princípios originários, que são dos construções dos trabalhadores para, né, no rumo de uma outra economia. Então, né? Tanto é que nós temos no Brasil hoje a Unicopas, né? Que é uma alternativa de articulação dessas cooperativas, formada pela Unisol, a Unicafes, a Unicatadores e a Concrab. São organizações que estão se constituindo exatamente para afirmar o cooperativismo solidário, né? E as contradições, né, você vai ter nesse ambiente. Então, por que existe a contradição? Porque a economia solidária está em disputa, né? Ela é disputada. Tinha um colega meu da secretaria, o Jorjão, que ele dizia assim: ô Marinho, cachorro morto ninguém quer chutar, né? Está morto. A economia solidária está viva, então tem gente querendo chutar. Então, ela é disputada por, como eu disse, corre risco de ser manipulada, utilizada, inclusive, para outras finalidades que digamos assim, são contraditórias com isso que nós estamos falando, certo? Internamente, na economia solidária, ela é espaço de disputa, você tem as disputas, e as disputas têm que existir, porque existem diferentes estratégias de como fazer, então nós vamos ter que tratar. Existem, dentro dos empreendimentos, as contradições, né? Uma das contradições tem a ver com um aspecto que Paul Singer batia muito na tecla: você só constrói autogestão com muita formação, certo? Sem formação, você não tem... Por quê? Como avançar? Por quê? Porque o trabalhador, né? A relação entre trabalho e educação é fundamental aqui. O trabalhador, ele é formado para ser subordinado, né? Ele é formado para obedecer. Então, o patrão chega lá. Bom, aí é a questão do trabalho, né? As rupturas essenciais no trabalho que nos humaniza. Essas rupturas essenciais fazem exatamente com essa divisão entre o saber e o fazer, o trabalho intelectual, o trabalho manual, mas também as rupturas essenciais do ponto de vista de quem decide e de quem executa. Nós, trabalhadores, somos formados desde a escola fundamental, aqueles que conseguem ter acesso à escola, mas no cotidiano, na sociabilidade, também vai sendo educado para obedecer, para fazer aquilo que alguém decidiu. Quando você se depara com as iniciativas de autogestão, não é nada disso, camarada. Você tem que sentar numa mesa ou numa assembleia e todo mundo decidir junto o que é que vai fazer e assumir os ônus e os bônus dessa decisão. E alguns, inclusive, têm que assumir as tarefas de gestão, né? Então, muitas vezes você se depara com casos, empreendimentos em que a liderança do empreendimento, do movimento, está lá há 30 anos. É uma contradição enorme. Quando você vai ver, de fato, tem a história, a reprodução dessas relações de poder na sociedade, mas tem também aquela coisa da dificuldade que o trabalhador tem de reconhecer o seu valor, de reconhecer sua capacidade, as trabalhadoras de romperem com as relações desiguais de gênero dentro dos empreendimentos. Eu fico muito feliz, eu tive uma aluna agora que terminou de fazer um trabalho exatamente estudando como é que as mulheres catadoras de materiais recicláveis se afirmam dentro da sua categoria, né? Como é que essas mulheres catadoras, elas não só
sendo a maioria daquelas que estão nos empreendimentos, nas cooperativas e associações, elas não são apenas tarefeiras, elas passam a virar dirigentes, passam a assumir exatamente e trazem elementos da economia do cuidado, né, para dentro do processo de gestão desses empreendimentos e se afirmam politicamente, juntando a luta dos catadores e catadoras com outras lutas emancipatórias, inclusive as lutas feministas, né? Isso é muito importante. A contradição, ela vai existir e nós temos que enfrentá-las, certo? E por isso que a economia solidária é um processo em disputa. Mas hoje eu vejo muita construção. Eu sou realista, mas eu sou muito otimista de ver quanto que nós já construímos e aquela coisa lá, a sementinha, as sementes que o professor Singer e outros, mas Singer é uma pessoa muito especial para nós, né? Plantou e nos desafiou e ajudou a gente a entender o que era a utopia militante, né? Como é que a gente constrói isso aí?